Bom dia, que o bom Deus cuide de cada um de nós, a mim, cuide de você em mais esse dia de nossas vidas e nos abençoe com a sua proteção, com o seu carinho, com o seu amor. A CF de Itaguaí Locações Limitada é atuante no setor de transportes técnicos, cargas, descargas comerciais e industriais, montagens, içamentos, remoções de máquinas e muito mais. Há mais de 15 anos garante a seus clientes confiabilidade e o menor preço na cidade. Palácio do Pão, localizado no centro de Itaguaí. Aqui você encontra todos os tipos de doces, salgados, biscoitos, bolos, pães, laticínios, frios, sucos e bebidas. Muito sabor com qualidade, higiene e preços baixos. Palácio do Pão, sempre perto de você. Jaruza Materiais de Construção. Tudo o que você precisar para a sua construção, para a reforma de sua residência, sua loja, seu condomínio. Tendo como especialidade todos os tipos de madeira, portas, janelas, aberturas e tudo mais que você precisar. Onde o cliente vira um amigo. Visite-nos e comprove. Hoje queremos responder à pergunta: o que é que a Bíblia fala sobre a bebida? Minha resposta: o mesmo que ela fala sobre a comida. Vejamos bem, na verdade, em momento nenhum a Escritura Sagrada proíbe a bebida alcoólica. Temos um texto que é muito usado em algumas igrejas, o texto de Gálatas, que fala dos frutos do Espírito, dos frutos da carne, e lá quando fala dos frutos da carne, fala de beberrões e também fala de glutões, de ira, de ciúme, de inveja, de maledicência. E muitas vezes é explorado só a questão da bebedice, dos beberrões, que não entrarão no céu. Só que os glutões também não entrarão, ou seja, aqueles que comem demais, os maledicentes, aqueles que falam das outras pessoas. E no momento que eu estou julgando alguém por causa de comida ou bebida, eu já estou pecando pela maledicência. Então, o que realmente nós temos que cuidar é cuidar do nosso corpo, cuidar dos exageros. Nós somos templo do Espírito Santo, portanto, temos que cuidar para não comer demais. Temos que cuidar com a bebida, temos que cuidar com a nossa língua, temos que cuidar com tudo aquilo que nós fazemos. Não para sermos salvos, o que nos salva é a fé em Jesus Cristo. Entretanto, nós aonde estamos dando um bom ou um mau exemplo. Entretanto, precisamos sempre ser realistas. A Bíblia não proíbe a bebida. Tanto que Jesus bebia vinho. Foi seu primeiro milagre em Caná da Galileia, onde ele transformou mais ou menos 400 litros de água em vinho, e vinho bom. E precisamos frisar que não era vinho suave, naquela época não existia o açúcar. Os judeus tomavam apenas o vinho seco, o vinho forte, o vinho amargo. E quando o provedor foi provar o vinho, disse: depois que todos bebem fartamente, geralmente se traz o vinho ruim. Agora que todos beberam fartamente, ou seja, já tinham bebido muito, tu trouxestes o vinho bom. Sim, Jesus bebia vinho. Também na Santa Ceia ele deu o vinho. Como é que podemos comprovar isso? O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, diz que quando as pessoas fossem na Santa Ceia, não se embriagassem, tomasse apenas um gole de vinho. Ou seja, estava acontecendo casos de embriaguez na Santa Ceia. E precisamos lembrar que naquela época não havia os conservantes que há hoje. O suco só era tomado imediatamente quando a fruta era colhida. E na época da Santa Ceia, que era a época da Páscoa, não era a época de colheita de uva. Portanto, era vinho sim. Então nós precisamos cuidar com o exagero, precisamos aprender a cuidar do nosso corpo, que é dom de Deus e é o templo do Espírito Santo, seja com a comida, seja com a bebida e principalmente com a língua. Nós temos muita mania, uma mania muito feia de julgar as outras pessoas.
O próprio Jesus disse: ninguém me colocou como árbitro ou juiz entre vós. Não é nós que julgamos. E Paulo diz em Colossenses 2, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Precisamos sempre ter bem claro em nossa mente que é Deus quem nos julga. Ele nos julga pela fé. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A partir daí, nós vamos procurar viver de maneira sóbria, honesta e piedosa, como Ele espera que seus filhos vivam neste mundo. Que Deus nos dê essa responsabilidade, esse bom senso. Amém. A CF de Itaguaí Locações Limitada é atuante no setor de transportes técnicos, cargas, descargas comerciais e industriais, montagens, içamentos, remoções de máquinas e muito mais. Há mais de 15 anos garante a seus clientes confiabilidade e o menor preço na cidade. Palácio do Pão, localizado no centro de Itaguaí. Aqui você encontra todos os tipos de doces, salgados, biscoitos, bolos, pães, laticínios, frios, sucos e bebidas. Muito sabor com qualidade, higiene e preços baixos. Palácio do Pão, sempre perto de você. Jaruza Materiais de Construção. Tudo o que você precisar para a sua construção, para a reforma de sua residência, da sua loja, do seu condomínio. Tendo como especialidade todos os tipos de madeira, portas, janelas, aberturas e tudo mais que você precisar. Onde o cliente vira um amigo. Visite-nos e comprove. Para o dia de hoje, nós escolhemos meditar sobre o texto que está registrado na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 29 e capítulo 4, 1 a 7, onde lemos: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Queridos irmãos e irmãs, baseados nesse texto, surge a pergunta: para que serve a lei? A lei não serve para nos salvar, como muitos pensam. Não é pelo cumprimento de obras de lei, de regras que somos salvos.
A lei, os 10 mandamentos, servem para mostrar o nosso pecado. Quando eu leio não matarás, e eu faço uma análise da minha vida, e eu vejo que eu sinto raiva, que eu tenho ódio, eu estou matando, e eu vejo que eu estou no pecado. Quando eu leio não furtarás, e eu engano as pessoas para levar vantagem nos meus negócios, ou eu tenho na minha casa gatonete, gato de água, gato de luz, eu estou furtando. E eu vejo que eu estou no pecado. Eu preciso corrigir isso. Portanto, a lei, ela não tem a função de nos salvar, mas ela tem a função de nos conduzir até aquele que pode nos salvar, que é Jesus. Como diz o texto que acabamos de ler de Gálatas, a função de aio é condutor, nos conduz a Cristo. A lei, ela tem 3 usos: freio, espelho e norma. Freio, não matarás. Eu estou com ódio no coração, estou matando. Freio serve para parar. Pare de fazer isso. Espelho, o espelho mostra como eu sou. Você está pecando, olha como você está diante de Deus. Norma, mostra por onde eu devo ir. Freio, pare. Espelho, olha como você está. Norma, não vá por aqui. Faça desta outra maneira. Por isso, precisamos ter sempre isso em mente. O que nos salva é Jesus. Ele é o único que cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. Fez tudo. Quando ele gritou do alto da cruz, está consumado, ele disse, terminei. Jesus não precisa de muletas. Jesus não precisa de ajuda. Não é pelo cumprimento de leis que somos salvos, somente pela fé em Cristo. Procuramos observar os 10 mandamentos, porque procuramos agora que somos salvos pela fé em Jesus, caminhar como de fato Deus gostaria que nós andássemos nesta vida, como seus filhos, dando um bom exemplo de amor cristão, em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar ao nosso próximo. Por isso precisamos sempre lembrar do mais importante. O que nos salva é a fé. Tem a pequena história do menino que o barco onde ele estava virou e um marinheiro pulou ao mar, foi nadando, salvou. Depois que salvou o menino, 1 hora depois chegou a mãe do menino, procurou esse marinheiro e disse, foi você que salvou meu filho do mar? Ele disse, fui eu, sim senhora. E ela disse, onde é que está o boné do meu filho? Isso significa o quê? Quantas e quantas vezes nós também nos preocupamos mais com as coisas, mais com aquilo que é supérfluo, do que aquilo que realmente é importante. Quantas vezes nós nos preocupamos mais em fazer ou não fazer, pode isso ou não pode aquilo, com leis, achando que é isso que vai nos aproximar de Deus, do que de fato com a fé, que é o mais importante. Creia em Jesus, confie nele, saiba que tudo que precisava ser feito, ele fez por você, e viva nesta fé. Amém. Queridos amigos e amigas, o objetivo deste programa Cristo para Todos é sempre levar o Evangelho de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para todas as pessoas, para que cada vez mais pessoas o conheçam, para que cada vez mais pessoas façam parte da família da fé, tendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Por isso, assista esse programa, divulgue esse programa para as outras pessoas, faça perguntas, envie sugestões, envie seus pedidos de oração, que a igreja estará orando por você. Que Deus te abençoe, te guarde e te abençoe sempre com a sua paz e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém.